Olá pessoal, estou aqui de volta e hoje para fazer a correção da atividade que foi passada para vocês, certo? Então na última aula foi passada uma atividade, um exercício, certo? E hoje a gente vai fazer essa correção. Então aqueles que já fizeram o exercício, vamos acompanhar para ver se teve alguma questão que vocês erraram ou que ficou algum em branco, para a gente poder fazer essa correção. E aqueles que não realizou essa atividade, então vocês estão tendo mais uma chance para poder fazer essa atividade. Então vamos lá. A primeira pergunta que foi passado para vocês no exercício foi: quais são as posições dos jogadores de voleibol? Então a primeira pergunta que foi passada para vocês relacionada a essas posições, que são elas: o levantador, o líbero, os pontas, certo? O central, que também pode ser conhecido como o meio de rede, e o oposto. Então são essas posições dos jogadores de voleibol. A segunda pergunta é: qual é a principal função do levantador? Então ele quer saber qual é a principal função do levantador. Então a principal função que ele exerce durante o jogo é a armação do ataque. Então ele é o principal jogador por armar o ataque de sua equipe. Então quando ele está em posse de bola, ele vai ter várias alternativas durante o ataque de sua equipe, podendo realizar jogar a bola para os pontas, para o meio de rede, ou também pelos opostos que vem por trás da linha de 3 metros. Então essa linha de 3 metros é a linha que divide o ataque da defesa. Então quando esse jogador ele é acionado, ele tem que pular antes dessa linha que divide essas duas zonas, ok? Então são várias opções que o levantador ele pode executar, certo? Ele pode realizar. Então isso vai depender de cada equipe ali, que geralmente eles estudam antes para que durante o jogo ele possam vir realizar as melhores jogadas para confundir a defesa adversária, ok? Então, terceira pergunta, comente sobre o levantador. Então, quer que você fale sobre o levantador. Então, ele é o principal jogador da equipe por distribuir as bolas de ataque de sua equipe para dificultar a defesa da equipe adversária, certo? E também ele tem a função de armação do ataque, certo? Então a principal função também, a questão número 2 falava sobre essa principal função do levantador, né? Que você também pode falar sem nenhum problema quando estamos se referindo ao levantador, certo? Que é uma de suas funções. Então, e geralmente ele é o responsável pelo segundo toque. Então, durante o jogo, a equipe ele pode realizar 3 toques. Então, geralmente esse segundo toque ele é dado pelo levantador. Então, quando a recepção ela ocorre da maneira correta, então o levantador já é certo ele vir ser responsável pela segunda bola. Mas professor, se não der como ele chega na bola, se o primeiro passe, ele sai com dificuldade, então o jogador que estiver mais próximo ele pode ir na bola sem nenhum problema. Não pode deixar a bola tocar em sua quadra, ok? Mas geralmente é o levantador que é responsável por esse segundo toque, que é o toque que vai definir a jogada de ataque de sua equipe. Então ele ali está sempre pensando ali na melhor forma de realizar esse passe. Próxima pergunta: qual o principal jogador da defesa no time de voleibol? Então, o principal jogador que vai atuar na defesa se chama o líbero. Então, o líbero ele é o principal jogador da defesa de uma equipe. Então, ele é o único jogador exclusivo só para receber bola, só para defender. Ele não pode realizar um ataque de sua equipe. Se ele realizar o ataque, esse ponto é cometido uma infração do jogador e o ponto é marcado para a equipe adversária. Agora ele pode só passar a bola para o lado adversário através de uma manchete, de uma recepção, de um toque. Então isso ele pode realizar, não pode realizar o ataque. Então são funções diferentes que pode ser realizado durante o jogo.
mas o principal jogador é o líbero. Então, próxima pergunta. Cada equipe de voleibol pode ter quantos líberos no seu time? Então, lá no texto, na explicação que eu falei para vocês sobre os jogadores de voleibol, eu falei para vocês que cada equipe de voleibol ela só pode ter um líbero em sua equipe, não pode ter dois. Então, só pode ter um líbero ali atuando dentro de quadra, não pode ter dois. Então, preste bem atenção que não pode ter ali dois líberos ali jogando, ok? Próxima pergunta. Qual é a zona que o líbero atua? Então vamos lá. Se ele é um jogador exclusivamente que atua um jogador defensivo, na explicação que eu também dei para vocês, vocês viram lá que eu fiz lá posicionamento dos jogadores, a numeração onde cada jogador ele vai atuar, o rodíziozinho também falei para vocês, expliquei para vocês. E dentro daquele posicionamento, vocês viram que eu coloquei a quadra e coloquei a quadra com duas zonas, certo? Uma zona de ataque e uma zona de defesa. Então, se o líbero é um jogador exclusivo por defender as bolas da equipe adversária, o principal jogador defensivo da equipe, então lógico que ele vai atuar só na zona de defesa. Então, ele é exclusivo da zona de defesa. Quais são as zonas, as posições dos jogadores que atuam na zona de defesa? São os jogadores que atuam na posição número 1, 6 e 5. Então o líbero só pode atuar nessas posições, não pode atuar nas posições da zona de ataque, ok, pessoal? Próxima pergunta. Qual é a principal característica do líbero? A principal característica dele, já sabe, né? É ter uma boa recepção de bola devido a um ataque da equipe adversária. Então, defendendo a ação de ataque da equipe adversária. Então, ele tem essa principal característica de defender exclusivamente. Professor, mas a altura do líbero? A altura do líbero, geralmente, ele é o jogador mais baixo da equipe. Por quê? Porque ele vai ter uma mobilidade mais, uma agilidade maior do que os seus companheiros. Então, por ele ser mais baixo, então ele vai ter uma agilidade maior do que um jogador mais alto de sua equipe, ok? Próxima pergunta quais as funções dos pontas, certo? Então, ele quer saber as funções do ponta do voleibol. Então, eles têm a função de defender o ataque do time adversário. Então, ele vai ter essa função de defender aqui e realizar também o ataque de entrada e saída de rede. Então, vamos lá. Ele tanto vai ali defender o ataque do adversário, como também ser ofensivo, ser um jogador ofensivo de sua equipe, realizando o ataque. Então os pontos eles vão estar ali próximos da rede ali do lado direito e do lado esquerdo, certo? Então esse jogador de meio, jogador central vai estar ali pelo meio, então ele pode fazer uma finta, fingir que vai realizar o ataque e deixar a bola passar para os pontas, realizar o ataque. Então isso depende do levantador que vai escolher a melhor opção para realizar o ataque, mas uma das principais função dos pontos é essa, realizar o ataque e também realizar a defesa através do ataque do time adversário. Próxima pergunta, para você falar, né, comentar sobre o central, ou também como é conhecido o meia de rede. Então esses jogadores são geralmente os jogadores mais altos da equipe, certo? Os jogadores mais altos, eles são responsáveis também por realizar o bloqueio sobre a equipe adversária. Então, por eles serem os jogadores mais altos, então quando eles for realizar o bloqueio, certo? Então eles vão realizar com uma maior precisão, certo? Porque já são altos e quando tiver impulsão, quando eles pularem, então eles vão conseguir uma boa altura aí, fazendo com que a equipe adversária venha sofrer diante do bloqueio através desses jogadores, certo? E também eles são responsáveis por realizar jogadas rápidas
através de um ataque. Então eles vão trabalhar ali próximo do levantador. O levantador, quando estiver ali no centro de rede, ali no meio da rede ali, então esses jogadores de meio de rede vão estar ali próximo do levantador e dando uma opção a mais de ataque de sua equipe, certo? Então o levantador trabalha uma bola rápida ali no meio, eles vão atacar isso quando eles são acionados. Geralmente o bloqueio, eles vão chegar atrasados nesses jogadores e isso vai fazer com que eles possam converter esse ataque em pontos para sua equipe, ok? Próxima pergunta, eu falei para vocês sobre que eu pedi para falar sobre o oposto. Então, para falar sobre o oposto. Então, a principal função do oposto é o ataque, certo? A principal função é o ataque. Então, ele deve estar sempre posicionado para receber a bola do levantador. Então, a principal função é o ataque, ele sempre preparado ali para receber essa bola do levantador. Então, ele ataca a equipe adversária através da linha de 3 metros, certo? Essa linha de 3 metros é uma linha que divide o ataque da defesa, certo? O ataque, a zona de ataque, ela tem 3 metros e a zona de defesa, ela tem 6 metros. Então, o oposto, ele joga nessa linha, nessa área defensiva. Mas quando ele for realizar o ataque, ser acionado pelo levantador, ele tem que realizar o salto dentro da zona de defesa e não pode pisar nessa linha. Então, ele vai saltar na zona de defesa para a zona de ataque para poder realizar o ataque. Então, ele vai vir em velocidade e realizar esse salto. É uma jogada bem difícil de ser executada, só que você tem que ter um bom domínio dessa função aí que o oposto ele realiza, certo? Então, são essas um breve comentário sobre o oposto. Então, tá aí, pessoal, a explicação, certo, sobre o exercício, sobre a atividade que foi passada para vocês na última aula. Espero que essa explicação, essa correção tenha aí esclarecido mais ainda sobre a exposição de jogadores para vocês. E aqueles que já realizaram, já fizeram esse exercício, vocês façam a correção. Se tiver alguma questão aí que vocês se equivocaram aí, vocês façam essa correção e enviem para mim pela plataforma, certo? Já para mim receber já com vocês aí ter feito essa correção, ok? E aqueles que não fizeram, ainda dá tempo ainda de vocês fazerem esse exercício, ok? E qualquer dúvida, só entrar em contato, ok, pessoal? Então, até mais.